Olá, candidatos! Chegamos para mais uma aula, para mais um encontro. Vamos em frente com o nosso preparatório à prova no Enem aí, tá certo? Bom, como sempre, agradecendo demais a confiança por acreditar na gente e levar o nosso trabalho aí, para dentro da sua casa, onde quer que você esteja, viu? Digo e repito sempre que alegria, que satisfação ter a sua companhia, tá certo? Bom, para assistir essa aula, eu gostaria de pedir um pré-requisito, que é assistir aula sobre a introdução às funções. Entender o que são funções, verificar como o Enem traz questões de funções, é um pré-requisito para assistir a aula. Então, se você domina, só quer dar uma revisada, tudo bem. Mas se você quer aprender de fato, eu sugiro que você assista essa aula de classificação depois que você assistiu a aula de funções aí, legal? Bom, nessa aula, nós vamos colocar alguns adjetivos para as funções, ou seja, nós vamos qualificar as funções de acordo com as suas características. Nada mais é do que fazer um grande catálogo, fazer uma classificação das funções com as suas características aí, tá certo? Pode vir comigo então? Vem cá, olha só, nessa aula vamos classificar as funções de acordo com as suas características aí, legal? Então nós vamos colocar função alguma coisa, função alguma coisa, função alguma coisa, onde esses adjetivos são características que algumas funções têm e outras funções não têm, legal? Vamos lá. Primeira característica, quando que uma função ela é promovida a função crescente? Quando que uma função é promovida a decrescente? E quando uma função ela consegue ser chamada de constante? O que precisa acontecer para que funções sejam promovidas a crescentes, decrescentes ou constantes? Vamos lá? Seguinte, considere dois valores do domínio carinhosamente chamados de x1 e x2. Esses valores têm que ser um diferente do outro. Então, eu coloquei x1 menor do que x2. Legal? Seguinte, se você for para que uma função seja crescente, é só você entender o seguinte, olha, o valor menor terá o menor resultado e o valor maior terá o maior resultado. Ou seja, quando você tem x1 menor do que x2, o resultado de x1, se for menor que o resultado de x2, pronto, essa função é promovida a crescente, tá certo? Bom, repare que é uma definição precisa, é uma definição matemática, mas a ideia intuitiva é muito simples. Uma função crescente é aquela que no intervalo, à medida que os valores de x aumentam, a medida do y também aumenta. Trouxe um exemplo bem prático, bem da vida real mesmo, tá? Eu gostaria que você entendesse como fica a cobrança de juros com o passar do tempo. Trouxe um tópico lá da matemática financeira, tá? Então, à medida que o tempo passa, o que acontece com os juros? Bom, existem duas modalidades de juro e para o Exame Nacional do Ensino Médio, a gente vai conhecer as duas nas aulas que vem adiante aí, legal? Então, olha só, existe um modelo de juros simples. O modelo de juros simples, repare, vou até escrever aqui, ó, juros simples. O modelo de juros simples é um modelo crescente, porque à medida que o tempo vai aumentando, a pessoa vai pagando mais juros. Então, ó, depois de um mês, por exemplo, ela paga o juro 1. Depois de 2 meses, ela paga o juro 2, que é maior que o juro 1. Depois de 3 meses, ela paga o juro 3, que é maior que todos os outros. Quanto maior é o tempo, maior é a quantidade de juros que é cobrado ou que a pessoa paga. Esse é o modelo crescente. Quando você acha que está ruim, porque pagar juros não é uma coisa legal, quando você acha que está ruim, pode ficar pior. Porque tem um outro modelo, que é o modelo de juro composto, e repare que esse é um modelo mais acentuado. Quando se fala em juros compostos, note que também é um modelo também é um modelo crescente. Por que é crescente? Porque apesar de ter uma curvatura, quanto mais tempo passa, mais juros se cobra. E aí eu te pergunto, ó, essa análise tem que estar clara para você. Olhando de um determinado ponto para frente, ó, existe um momento em que os dois gráficos se encontram. Onde os dois gráficos se encontram é chamado de interseção. Como é mesmo? Interseção, onde os dois gráficos se encontram. Legal? Muito bem. Agora, à medida que o tempo vai aumentando, os juros compostos, você concorda que ficam bem superiores aos simples? Olha lá, ó.
fica bem superior, fica bem acima do regime simples aí, tá certo? E o juro composto, para você que não conhece, não tem noção do que eu estou falando, o juro composto é o modelo bancário. É exatamente aquela referência que diz lá no jornal, quando fala assim, olha, o juro do cartão de crédito está superior a 300%. É exatamente esse modelo de curvatura, ó. Ele tem uma taxa, ou tem um valor de juro muito maior com o passar do tempo. Mas ambas são crescentes, legal? Porque à medida que os valores de x aumentam, o resultado aumenta. E uma função decrescente é o contrário. Quando fala assim uma função decrescente, repare que aí eu tenho o seguinte, olha, o valor menor, x1, tem resultado maior do que o x2. Só assim, professor, não existe no universo intergaláctico funções decrescentes? Claro que tem. Olha um exemplo, ó. Repara, vou trazer um exemplo para você bem simples. Seguinte, vou pegar a quantidade de mata nativa com o tempo. Olha lá. Então aqui eu vou colocar o tempo e aqui eu vou colocar a quantidade de mata nativa na floresta, por exemplo. Esse é o modelo decrescente. Por quê? No início da contagem, no tempo zero, a quantidade de mata nativa era muito grande. À medida que os anos vão se passando, olha lá, à medida que os anos vão se passando, a tendência é ter cada vez menos mata nativa. Ou seja, quanto maior é o número, tá vendo? Ó? Quanto maiores são os números do tempo, menores são os resultados. Isso é uma função decrescente. Você aumenta o x para diminuir o y, legal? E tem um outro modelo, que é o modelo de função constante, que quando você tem valores de x diferentes, resultados são iguais. Ou seja, quando você tem resultados iguais, mesmo quando tem valores diferentes, tá certo? Bom, esse modelo de função constante me lembra assim o modelo de que algumas mães emprestam dinheiro a seus filhos. Quer ver um exemplo? Ó, vamos lá então. Você vai colocar aqui o dinheiro com o tempo, né? Tempo e a dívida. Olha só. Vamos supor que hoje você empreste R$800 da sua mãe, legal? Para fazer alguma coisa que você julga importante, tá? Aí o que acontece? Muitas mães, não estou dizendo, pode ser que não seja a sua, não é o caso da minha, tá? Mas pode ser que seja o modelo da sua. Muitas mães, elas podem passar o tempo que for e elas sempre vão falar, e aí mãe, quanto estou te devendo? Ela vai falar, R$800, meu filho, sorrindo, R$800. Ou seja, você pode demorar 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos meses forem que a dívida continua estacionada. Isso é uma função constante. Você aumenta o x e nada acontece com o y aí, legal? Bem diferente do modelo bancário, né? Quando você aumenta o x, o y aumenta absurdos, perfeito? Essas são algumas classificações. Função crescente, quanto maior o x, maior o y no intervalo. Função decrescente, quanto maior o x, menor o y no resultado. Constante, não faz diferença qual é o x, o y permanece o mesmo. Vejamos mais uma situação aqui, ó. Repare, tem numa mesma função, no mesmo modelo, pode ser que ora ele seja crescente e ora ele seja decrescente. Veja um exemplo, ó. Um intervalo que ela é crescente, depois tem um intervalo em que ela é decrescente e depois tem um intervalo que ela cresce de novo. Achar esses pontos conhecendo o gráfico é muito fácil. Achar esses pontos sem conhecer o gráfico, daí já é uma tarefa mais sofisticada, mas eu tenho uma boa notícia para você. Aí é um assunto lá no nível superior, tá? Ó, vamos lá. Veja se você concorda. Pedaço que o x aumenta, o y aumenta, crescente. Pedaço em que o x continua aumentando, o y permanece na mesma, que é muito bem, constante. Depois desce, então é o quê? Decrescente. Depois sobe, é crescente. E depois desce, continua decrescente. Legal? Esse, basicamente, é o intervalo onde as funções são crescentes ou decrescentes.
Se você assistiu aula sobre funções, aula introdutória de funções, você viu que é muito comum os gráficos terem oscilações, ou seja, momentos em que crescem e momentos que decrescem, legal? Para essa aula ainda tenho mais algumas coisas para discutir, a respeito, por exemplo, da paridade de funções. Sabia que assim como os números, as funções podem ser pares ou ímpares? Só que tem uma diferença. Uma função, ela necessariamente não precisa ser par ou ímpar. Ela pode deixar de ser as duas coisas. E tem funções que são pares e ímpares. Só assim, nossa, professor, mas daí ficou confuso. Vamos com calma. Quando que uma função é par? Vamos lá? Uma função é dita par toda vez que quando você calcula o seu valor positivo, dá o mesmo resultado que o seu valor negativo. Por exemplo, essa função aqui, ó, f de x igual a x quadrado. F de x é igual a x quadrado é uma função par. Porque olha só, se você calcular a função quando o x é 2, vai dar o mesmo resultado quando o x é menos 2. Afinal de contas, 2 ao quadrado é igual a menos 2 ao quadrado. Ou seja, 2 vezes 2 e menos 2 vezes menos 2 é o mesmo resultado, 4. Legal? Então, o que acontece do lado positivo é igual ao que acontece do lado negativo, legal? Há uma simetria, né? Há um espelhamento da função aí, legal? Olha lá, ó. Tudo que acontece do lado negativo é exatamente a mesma coisa que acontece do lado positivo. Ou seja, há uma simetria, dá para fazer até um espelhamento aí, legal? Tá, e o ímpar? Quando que a função é ímpar? Aí é o seguinte, ó, uma função é dita ímpar quando o resultado negativo e o positivo se diferem apenas pelo sinal, só isso. Por exemplo, a função f de x igual a x ao cubo. Essa é uma função ímpar, porque olha só, f de menos 2 e f de 2, o resultado muda só o sinal. Olha lá, menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá 8. E 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. O número é o mesmo, só mudou o sinal. Então, o resultado negativo se difere só do sinal do resultado positivo. Tá vendo? Ó? Tudo que acontece do lado negativo é similar do que acontece do lado positivo, só que mudou o sinal. Perfeito? Tá, Brian, mas e essa história aí que uma função, ela necessariamente, o par não é ímpar, ela pode deixar de ser as duas coisas? Exatamente, quer ver? Ó? Vou pegar um exemplo. F de x igual a 2x mais 1. Essa é uma função que não é nem par nem ímpar. Como assim? Quer ver? Ó? Calcule f de 2. Estou colocando 2 como exemplo. Podia ser 3, 5, 10, poderia ser para qualquer valor. Quanto que é f de 2? É 2 vezes 2 mais 1, dá 5. Calcula f de menos 2 agora, ó. 2 vezes menos 2 mais 1. Daqui, menos 3. É o mesmo número? Não, não é. É o mesmo número com sinal diferente? Não é. Então, essa função não tem paridade, não é nem par e nem ímpar, tá certo? Então, não é obrigado aquela que é par deixar de ser ímpar, aquela que é ímpar deixar de ser par, ou que tem que ser alguma coisa. Não, as funções podem não ter paridade. E tem uma função muito especial, que é f de x igual a 0. Repare, f de x igual a 0, para qualquer valor positivo ou para qualquer valor negativo, o resultado dá 0. Então ela é par. Só que tem um detalhe. F de menos x é igual a menos f de x. Porque mais 0 ou menos 0 dá na mesma. Então ela é ímpar. Então a função f de x igual a 0 é uma função que tem modelagem que ela é par e ímpar simultaneamente. Porque 0 positivo ou 0 negativo é a mesma coisa. Perfeito? Legal? Muito bem. Então, entendido o conceito de função par e ímpar. Outra classificação que a gente tem que fazer é o seguinte, ó. Quando que uma função é dita injetora? O que precisa acontecer para que uma função seja promovida a injetora? Seguinte, ó. Uma função é dita injetora quando elementos diferentes do domínio tiverem imagens diferentes no contradomínio. Muito fácil, ó. Valores diferentes em x provocam valores diferentes em y. Exemplo clássico aqui, ó. Valores diferentes do conjunto A
tem resultados diferentes no conjunto B. Pronto, essa função é injetora. Vou pegar um exemplo agora que não é injetora. Ó, essa aqui, f de x igual a x quadrado. Vou pegar o menos 1, o 0 e o 1. Me ajuda aí. Menos 1 ao quadrado dá 1. 0 ao quadrado dá 0. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que também dá 1. Essa função não é injetora. Por que essa função não é injetora? Porque eu tenho elementos diferentes, porém elementos diferentes que revelam resultados iguais. Elementos diferentes com resultados iguais é exatamente o que estraga a condição de ser injetora. Legal? Sobrejetora, olha lá, uma função é dita sobrejetora quando tem uma outra característica. Uma função é dita sobrejetora quando a imagem e o contradomínio são iguais. Aí você fala assim, tá, Brian, mas o conceito de imagem eu não sei. Então vamos lá, deixa eu voltar e te mostrar aqui o que é o conceito de imagem. Olha só, o conjunto A inteiro é chamado de domínio da função. O conjunto B inteiro é chamado de contradomínio da função. Então, quando você olha para o conjunto B, todo ele é o contradomínio. A imagem é um pedaço do contradomínio. É aquele pedaço do contradomínio que recebeu a função. Então, olha só, veja comigo aqui, ó. Os elementos que receberam a função, note, esses elementos que têm a função aqui, ó, eles são elementos especiais. Então, olha lá, esse cidadão aqui, esse aqui também, repare que esse não, esses aqui também, ó. Perfeito? Esses carinhas que receberam a função formam um conjunto especial. Esse conjunto especial ganha o nome de imagem, legal? Então, a imagem é um pedaço do contradomínio. Pedaço esse formado pelos elementos que receberam a função aí, legal? Então, olha só, por exemplo, você tem funções, vou colocar aqui uma situação bem simples, f de x igual a 2x mais 1, perfeito? Vou colocar aqui como domínio o 1, o 2, o 3 e o 4, beleza? E no conjunto B, eu vou colocar aqui o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Me ajuda aí. A máquina de mudar números fala para fazer os elementos do conjunto A, multiplicar por 2 e somar 1 e ir lá no conjunto B. Então vamos lá. 2 vezes 1 mais 1 dá 3, perfeito? 2 vezes 2 mais 1, 2 vezes 2 é 4, mais 1 dá 5. 2 vezes 3 mais 1, 2 vezes 3 é 6, mais 1 dá 7. 2 vezes 4 mais 1, 2 vezes 4 é 8, mais 1 dá 9. Então, quem é o conjunto contradomínio? É todo o conjunto B, contradomínio. Quem é a imagem? A imagem da função é o pedaço do B que recebeu o número, ou seja, que recebeu as funções do A, o 3, o 5, o 7 e o 9. Quando esses dois conjuntos forem iguais, a função é dita sobrejetora. Legal? Agora, se os dois conjuntos são diferentes, a função não é sobrejetora. Então, esse exemplo é uma função que não é sobrejetora. Legal? Agora, veja um exemplo de uma função que é sobrejetora. Repare, quando o contradomínio B, quando todo o conjunto B recebe algum elemento de A, ou seja, quando a imagem é igual ao contradomínio. Para todo elemento do Y, existe um elemento do X. Então, esse A de ponta cabeça aqui, ó, para todo elemento de Y, existe um elemento em X. Bacana? Legal? Quando a função for injetora e sobrejetora, ela é dita bijetora. Peraí, quando que a função é injetora mesmo? Quando valores diferentes têm resultados diferentes. E quando que ela é sobrejetora? Quando a imagem e o contradomínio são iguais, ou seja, não sobra elementos também do conjunto B.
Bacana? Quer aprender mais? Quer ver mais recursos, mais situações envolvendo a classificação de funções? Fica a dica para você aqui, ó. O pessoal da Unicamp tem algumas coisas mais profundas para esclarecer. Então é importante para você que busca mais matemática aí, tá certo? Vou encerrar por aqui, daqui a pouquinho eu tô de volta, mais funções para você. Você é meu convidado desde já, tá certo? Bom estudo a todos, forte abraço, tchau, tchau.